A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo a divulgação e o estudo do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, mais Atos dos Apóstolos, mais as cartas e mais o Apocalipse, à luz da doutrina espírita. Nós estamos aqui com vocês através da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo Rádio Rio de Janeiro .digital, onde vocês poderão acessar inclusive as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, etc., para saber mais a respeito da Rádio Rio de Janeiro, do programa A Consolação de Jesus, baixar o programa ou os programas, qualquer um que vocês quiserem, que está lá na programação, e acompanharem exatamente o programa A Consolação de Jesus, assim como todos os programas da Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos no ar inédito, de forma inédita, todos os sábados, das 9 às 9h55, e reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. O nosso programa hoje, ele iria ser ao vivo. Esses 2 sábados nós queríamos fazer o programa ao vivo, mas o sábado passado não pôde, porque eu peguei Covid, né? Graças a Deus leve, já está tudo ok. E mesmo vacinado, a gente pega, mas pega mais brando, né? Então é bom que a vacinação aconteça. Sempre vá se vacinar. A ciência está aí para ajudar a nós. Se não fosse positivo, Deus não permitiria que isso acontecesse, que a ciência descobrisse e buscasse tantos recursos para nós. Então vamos nos vacinar, é muito importante. E hoje eu estou me preparando para uma viagem que farei a trabalho por uma semana, então nem hoje nem sábado que vem poderemos fazer ao vivo. Quem sabe depois, no meu retorno, a gente consiga fazer, então, ao vivo esse programa que é tão gostoso, aí com os meus irmãos Renato, Fabiana, Henrique e Leopoldo. E hoje nós temos um tema muito interessante, um tema, digamos, que vem complementar a parábola do semeador, que é a parábola do joio e do trigo. Por que vem complementar? Porque Jesus fala numa espécie de sequência, é o que nós percebemos. É uma parábola falando de uma semente e que o semeador sai a semear, mas no meio dessas sementes existem então as sementes que caem e não são boas sementes. Elas são sementes de joio, sementes de coisa que não é positiva. Então vamos à leitura do texto de hoje, para que nós possamos estudar esse momento. A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhes outra parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que ele respondeu: Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe:
queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o trecho lido, eu não disse antes, de propósito, para que nós pudéssemos ficar bem atentos ao título dessa parábola, que é a parábola do joio e do trigo. O texto está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. E nos fala a respeito de uma semeadura que foi feita durante o dia. Enquanto eles estavam trabalhando, semearam semente boa. À noite veio o inimigo e semeou o joio, semeou semente ruim. Então eles perceberam que estava crescendo o joio junto com o trigo. Perguntam então ao Senhor, ao proprietário da terra: o que fazemos? Arranquemos o joio? E aí, olha a resposta: não arranqueis, porque ao arrancar o joio, pode ser que acidentalmente, claro, esse acidentalmente é por minha conta, arranquem também o trigo. Então é uma parábola que nos dá a verdadeira noção do que está acontecendo hoje no planeta. O planeta está se transformando, não a parte material, mas os espíritos ligados ao planeta Terra estão se transformando, e existe no meio daqueles que querem o planeta de regeneração, que querem que o bem seja cada vez mais melhor, que haja ajuda às pessoas que sofrem, que choram. Há também aqueles que estão aí perambulando, talvez como defuntos ambulantes, e que acham que a vida é isso aí, que a vida é fazer o mal para os outros, que a vida é usar coisas erradas, a vida é fazer com que a sua vida material seja repleta de benesses, mas esquecem que a verdadeira vida é a vida espiritual, e nós, que somos espíritos, precisamos trabalhar muito dentro de nós para que essa moral cristã, a moral espírita, possa fazer a diferença dentro de nós, não é? Então, nós temos aí muito assunto para conversar. Talvez a gente não consiga terminar em um programa, mas vamos ver, né? Os nossos irmãos têm as suas capacidades de síntese que podem nos ajudar a compreender melhor essa parábola. Vamos então à análise completa da parábola. Olá, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro e neste programa A Consolação de Jesus, que nos traz mais um tema muito importante e pode ser muito forte para alguns, porque no final ele fala da separação e de atear fogo no joio, não é? Então, primeiro, eu quero trazer a diferença entre o joio e o trigo, né, na estética dele e também nos benefícios, né, o que é o joio, o que é o trigo, né? Quando eles estão crescendo, pequenininhos, eles são muito parecidos, né? Eles são praticamente iguais. Não tem como distinguir muito qual é um, qual é o outro, principalmente nós que somos leigos. Agora, quem é da agricultura conhece um pouquinho melhor, mas ainda assim, quando eles estão pequenos, né, quando eles acabam de germinar, eles são muito parecidos. Então, Jesus fala que arrancar o joio era muito perigoso, porque poderia estar arrancando o trigo também junto, não é? Só que quando eles crescem, eles tornam-se diferentes na sua estrutura, né? O trigo,
ele é mais maleável, né? O joio, ele é mais duro. As espigas do trigo, elas são mais perfeitas, né? Elas são simétricas. A do joio, ele é meio torta, as espigas ficam meio tortas, umas maiores do que a outra. E aí sim dá para ver bastante a diferença, né? E o que a gente pode pensar da diferença, né, dessa estrutura dessa planta, né? O trigo é uma planta que nos serve, já tinha um valor muito grande naquela época. E hoje ele continua sendo, não um valor financeiro, né? Hoje a gente compra 1 quilo de trigo, né, por 4, 5 reais no máximo. Mas ele tem um grande valor, porque do trigo a gente consegue fazer muitas coisas, né? A gente faz pão, é usado na alimentação, dos animais domésticos, ele serve também como base para fazer muitas coisas, né? E é uma planta muito, muito cultivada até hoje, mundialmente. E o joio é uma erva daninha, é uma planta silvestre que se parece muito com trigo, mas que quando ela cresce a gente consegue diferenciar uma da outra, sendo que o joio não oferece nada, né? Ele está ali e não produz nada, não serve para nada, né? Então, nós temos aqui na parábola que à noite veio alguém mau, né? Vamos dizer, alguém mal intencionado, e semeou ali junto com o trigo o joio, que nada serve, né? Que para nada serve, e cresceram ali juntos. Só que quando eles crescem juntos, eles estão se beneficiando dos nutrientes da terra, igualmente. E muitas vezes a gente sabe que a erva daninha, ela tira um pouco dos nutrientes do trigo, né? Porque acaba sendo dividido e ele precisa de uma substância também da terra, do sol, da chuva para poder crescer, né? Eu tive o privilégio de, abrindo um parênteses aqui, meus irmãos e queridos companheiros de programa, de todas as férias participar, né? Das férias eu ia correndo para a casa dos meus avós, que é no interior de Minas Gerais. E meus avós eram agricultores, meus tios. Então eu tive o privilégio de saber como cuidar de uma terra, o que fazer, o momento certo de plantar, alguns frutas, legumes, hortaliças. E entendo que esse cultivo é primordial. E ali, nessa parábola, Jesus fala para não arrancar o joio, porque poderia estar arrancando um trigo também, que era para deixar crescer junto, né? E que no final, quando crescesse, que fosse a época da colheita, aí sim daria para distinguir perfeitamente um do outro, o que era o joio e o que era o trigo. Então, o que não servia para nada ia ser amarrado num feixe e ateado fogo, né? Porque não serve para nada. E o trigo ajuntado no celeiro, né? Para dar destino aí a várias formas, né? De possibilidades de alimento com trigo. Naquela época não se tinha muitas variações, mas ele tinha um valor muito grande já naquela época. E o que pode ser o joio no meio do trigo, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, né? O joio pode ser uma doutrina, que quando ela nasce, ela tem uma aparência, de verdade, tem uma aparência de justa, de boa, e quando vai se desenvolvendo, a gente vai vendo que ela é um pouco torta, que ela não tem muito sentido, que ela não agrega, que não tem essência, que não produz nada de bom e que está ali no meio das coisas boas, né? Da doutrina boa. E muitas vezes a gente se confunde quando
ela está no seu início. Mas, ao passar do tempo, com o passar do tempo, aliás, elas vão se desenvolvendo e nós vamos tendo o parâmetro de diferença, né? O quanto elas são diferentes. Também podemos julgar o trigo e o joio como pessoas, né? Que estão no mesmo lugar, que crescem juntas, com o mesmo sol, com a mesma chuva, né? Com os mesmos conhecimentos, com a mesma educação, com a mesma cultura, e que uns, quando vão crescendo, se desenvolvendo, começam a ir por caminhos muito tortos, e não produz frutos bons, bons frutos, e vai se enveredando por caminhos diferentes do que deveria ser. E com o passar do tempo, a gente vai sabendo, conforme o desenvolvimento, quem são essas pessoas e as suas verdadeiras intenções. Assim como em tudo que nos aplica na vida, né? Não é mesmo, meus irmãos? Tudo precisamos, às vezes, deixar com o tempo as coisas acontecerem, para que a gente realmente saiba o que é o que, quem é quem. Porque se Jesus, por exemplo, quando a gente fala de mal, quando a gente fala de pessoas, a gente fala assim, seria muito mais fácil Jesus exterminar, né? Ou mesmo não deixar que essas pessoas nascessem, ou que fizessem o que faz. Mas é necessário que todos tenham a mesma oportunidade. É necessário que todos passem pelo mesmo processo de crescimento e desenvolvimento. Algumas pessoas vão aproveitar, outras não. A gente sabe que o joio, já nasceu joio desde a semente, né? Mas no caso da nossa evolução como pessoas, a gente não é ervas daninhas, não somos ervas daninhas, nós somos pessoas especiais que viemos nos desenvolver, nos evoluir como pessoas. Como a gente precisa estar conectados com a vontade do Pai para que possamos fazer exatamente aquilo que precisamos para ter um caminho reto, um caminho frutífero, um caminho de paz e de bem, de luz. Pois é, João, queridos irmãos aqui do programa Consolação de Jesus, na Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, mais uma parábola, mais um capítulo super importante do Novo Testamento, né? Trazido aí por Mateus para a gente poder refletir um pouco. E mais uma vez a gente vai ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É isso, sede perfeitos. Mais uma vez nós vamos lá no item 3 para buscar alguns esclarecimentos, para buscar algumas situações. Primeiro a gente precisa entender que a gente trabalha e vai trazendo essas reflexões porque vamos buscando também em outras obras, né? Eu particularmente vou buscando. Então eu tenho estudado muitas parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita. É um livro de Dharma Lúcia, né? Que foi feito lá pela editora Celde, né? E venho trazendo ali muitas explicações. Interessante que quando a gente escuta a palavra Filho do Homem, a gente precisa entender que é a expressão que Jesus usava, não é? Para se nomear. Filho do Homem, é Ele. É Ele quem semeia a boa semente, tá? Ou seja, seus ensinamentos, né? E os espíritos que se tornam filhos do reino são aqueles que se esforçam para praticar os ensinamentos cristãos, tá? E a gente pode entender melhor isso quando a gente vai justamente nesse item 3, lá do capítulo 17 do Evangelho. Porque ele vem dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quem fez isso? Quem tem feito isso até hoje, até os tempos de hoje, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa compreender melhor? O nosso exemplo, que é Jesus, né?
conforme o próprio Kardec nos deixa claro no Livro dos Espíritos, na questão 625, que ele é o modelo que Deus nos proporcionou para que nós chegássemos àquela perfeição, né? A perfeição relativa, por isso é que eu uso o aquela, né? A nossa meta é Jesus, a nossa meta é chegarmos lá. Um dia chegaremos, com certeza chegaremos, tá? Mas vamos trabalhando, vamos nos esforçando para continuar esse trabalho, essa tarefa de procurar esse esforço, né? Cada vez mais. E esse esforço começa nas orações, começa nas nossas preces, não é? Senhor, me ajude, né, a continuar, a permanecer nesse trabalho, nessa tarefa, nesse empenho de mudança, uma vez que eu já descortinei meus olhos para aquilo que realmente necessito, ao menos já tenho uma impressão daquilo que necessito trabalhar em mim. E isso é importante nas nossas preces, nas nossas orações. A aliança com Jesus, a aliança com Deus, a aliança que Ele sempre nos ensinou, que nós não deveríamos perder jamais, tá? E a gente vem trazendo tantas e tantas situações nesse sentido, em torno desse capítulo 17, não é? Porque é justamente aquilo que nós temos falado, inclusive em outros programas, tá? Que ele vem dizendo que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né, leva aos resultados acima expostos, que são justamente esses resultados aqui do cristianismo redivivo, ou seja, da terceira grande revelação, que é o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade em todas as suas bases, em todos os seus efeitos, que o próprio Cristo, né, que Jesus e que todos os seus dedicados têm se esforçado tanto para nos mostrar, para nos orientar, para nos direcionar nesse caminho. Está aí Renato, Fabiana, nos trazendo os seus comentários a respeito desse ponto que nós vivemos sempre analisando, né? Muitas pessoas já fizeram essas análises. Renato traz o livro aí da editora Celd, que nos mostra, que nos dá uma visão até de um ponto que tem a sua controvérsia, né? Ou seja, que tem as suas versões contrárias muitas vezes, né? Que é a questão da perfeição, a perfeição relativa que todos nós chegaremos, não a perfeição absoluta, que é a perfeição divina, a perfeição de Deus. Essa nenhum de nós chegará, com certeza não, mas chegaremos à perfeição relativa, como fica bem claro na questão 226 do Livro dos Espíritos, que nós, quando chegarmos à condição de espíritos puros, nós estaremos na nossa condição definitiva. Mas, deixando de lado esse ponto e pensando apenas na parábola, joio, trigo, significa, na verdade, duas condições. No meio sempre de pessoas do bem, pessoas buscando o bem, existem pessoas que têm todo o interesse, todos os outros interesses. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, vamos deixar essa questão para a segunda parte. O Leopoldo vai falar conosco algumas coisas interessantes. O Henrique, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas nós estaremos aí com o Leopoldo na segunda parte. Vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa A Consolação de Jesus. Programa que vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. O programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, que é exatamente essa bússola que nos conduz por um pensamento crítico, um pensamento lógico, um pensamento que faz com que a gente entenda racionalmente todas essas questões envolvendo os ensinamentos de Jesus, e que até hoje nós tivemos muitas interpretações, mas nada comparado ao que nos concede a doutrina espírita para que nós compreendamos realmente aquilo que Jesus quer nos dizer. Então, temos aí esse trecho do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 30, que é a parábola do joio e do trigo. E como dizíamos no final da primeira parte, vocês podem notar, né? Nós podemos notar que muitas vezes nós temos um agrupamento, um centro espírita, uma igreja, um agrupamento com interesses religiosos, digamos assim. E você nota que existem sempre pessoas que não estão no mesmo diapasão, não estão na mesma sintonia que as demais. Notamos que às vezes as pessoas têm interesses diferentes daquele que a gente percebe na maioria. A maioria das pessoas, quando se reúne, vamos aqui trazer para a nossa realidade, né? No centro espírita, o interesse primeiro pode ser por causa de uma doença, por causa de um problema financeiro, por causa de um problema de relacionamento, problemas com vícios e etc e tal. Ou seja, é aquela velha questão que nós sempre falamos dentro dos centros espíritas, né? Se não vamos pelo amor, vamos pela dor. E é assim que funciona na grande maioria de nós. Então, o que primeiro nos chama é exatamente a dor. O que primeiro nos chama é o sofrimento. Então nós vamos nos reunir, ou seja, vamos nos unir novamente a pessoas que têm as mesmas necessidades. E depois nós começamos a perceber a grandeza da doutrina espírita. Nós começamos a perceber o quanto essa doutrina é capaz de nos ajudar a superar as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios desafios. E aí começamos então a amar essa doutrina e começamos a querer realmente fazer com que essa doutrina chegue a mais e mais e mais pessoas. Então é normalmente o que nos une dentro de um centro espírita: a vontade de conhecer mais a doutrina e a vontade de fazer com que outras pessoas conheçam mais a doutrina. Então estamos afinizados, mas no meio existem sempre pessoas, e isso nós estamos falando porque já tivemos várias experiências com relação a essa questão, é que sempre tem alguém quisera não tivesse ninguém com essas intenções diferentes dessas que eu citei. Mas existem. Então, se nós pegarmos a parábola do joio e do trigo, o que Jesus está nos dizendo nessa parábola é que nós não devemos retirar aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão em dissintonia, ou seja, que estão fora da sintonia do grupo, mas que deixe aquela pessoa ali no meio, porque assim, elas podem fazer com que, podem pensar, podem perceber que realmente não estão
na mesma sintonia e acabarem querendo entrar na mesma sintonia, querendo fazer parte realmente integral do grupo, e podem se modificar aí, devem se modificar. Essa inclusive é a lei de progresso, que nós todos estamos em progressão, estamos evoluindo e vamos chegar realmente à condição de puros espíritos daqui a sei lá quanto tempo, não importa. E então se modifica. E também uma questão muito séria, muito grave, é que se você pura e simplesmente retira uma pessoa de um centro espírita e outras que têm o mesmo objetivo, ou seja, estão ali como na parábola, né, intitulados ali como trigo, que tem essa intenção boa, essa intenção de se melhorar, essa intenção de ajudar a propagar a doutrina, a intenção de ajudar pessoas a superar as suas próprias dificuldades. Essa pessoa, ao ver alguém sendo retirado de um centro espírita, pode ficar chateada, e aí sair também. É o caso que Jesus fala: ao arrancar o joio, arranque também o trigo. Então é preciso deixar que cresçam juntos. Mas já falei muito, vamos deixar o nosso Leopoldo trazer a sua mensagem também. Meus queridos amigos e irmãos, é sempre bom ouvir a Fabi, o Renato, o Henrique também, evidentemente, e eu acabo sempre aproveitando um pouco do que eles falam, nas situações em que eu acabo falando depois deles, e hoje não vai ser muito diferente. Queria destacar alguns pontos e trazer um olhar um pouquinho diferente do deles, não tão focado na questão espiritual, que foi o ponto de partida do João, mas pensar em como essas ideias de joio e de trigo aparecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque a gente pode pensar essa dualidade da seguinte maneira: o trigo como sendo a evolução positiva da semente e o joio como sendo os desafios evolutivos, os problemas, as situações que muitas vezes nós mesmos criamos. Então, esse, entre aspas, inimigo que aparece na plantação e joga o joio ali para atrapalhar a plantação, muitas vezes somos nós mesmos. Muitas vezes são os desdobramentos das nossas ações do passado, sendo esse passado o passado da encarnação presente ou de encarnações anteriores. E essa parábola é muito interessante porque o Senhor diz que há a hora de tirar o joio. Quer dizer, não é no momento em que ele percebe que há o joio que ele manda os seus funcionários ou os seus servos retirarem esse joio. Me parece que ele percebe que esse joio ali tem uma função também. Será que Jesus não está falando, entre outras coisas, a respeito de sabermos o momento em que é necessário fazer as nossas escolhas? Será que essas escolhas não são feitas diariamente? Porque não é em qualquer momento que nós devemos separar o joio do trigo, porque nem sempre nós temos o conhecimento ou temos a condição intelectual, condição emocional de saber separar um do outro. E aí eu faço uma pergunta aos ouvintes: já ocorreu com vocês, irmãos e irmãs, perceberem uma determinada situação como positiva num determinado momento e passado algum tempo percebê-la como negativa nas suas consequências, nos seus efeitos? E o contrário não deve ter acontecido também? Ou seja, algo que num primeiro momento foi visto como ruim, como negativo, como prejudicial, mas que com o tempo e com o esforço de cada um de nós, essa situação negativa, supostamente negativa, não se tornou positiva, porque nos tirou talvez de um piloto automático ou coisa parecida? Então, nem sempre nós sabemos separar o joio do trigo. E se a gente quiser pensar que esse cotidiano nosso, ele está relacionado ao plano espiritual, a uma programação espiritual, a situações e escolhas que nós fizemos anteriormente,
nós vamos perceber que cada momento da nossa vida, cada escolha que nós fazemos, ela é importante para a nossa evolução e para o nosso bem-estar. Gostei muito de um momento em que a Fabi fala, né, da questão do joio como pessoas, né, que existem pessoas que em algum momento a gente percebe que não são tão positivas para nós ou são muito positivas para nós, e aí a gente percebe que andar junto com essa pessoa pode ser bom ou ruim para nós. Isso nos obriga a decidir qual tipo de relação e qual tipo de vínculo, qual é o nível de intimidade que nós queremos ter com essa pessoa. Mas eu até estendo o que a Fabiana falou para pensar que o joio e o trigo podem ser pessoas, podem ser situações, pode ser inclusive o uso que nós fazemos do tempo, porque o tempo é um recurso raro. E hoje mesmo, né, horas antes de eu estar aqui fazendo essa argumentação para vocês, queridos ouvintes e queridas ouvintes, eu passei por uma situação social em que eu disse, inclusive, para os amigos que estavam próximos a mim, pessoas que eu considero amigas, mas que eu conheço há pouco tempo, que eu ficaria até uma determinada hora. E aí eu acabei estendendo o meu tempo, porque estava realmente agradável, mas isso acabou ocasionando um prejuízo em outros sentidos, porque eu tinha uma tarefa para fazer logo após, uma tarefa relacionada ao meu trabalho. E aí eu comecei a pensar, será que eu aproveitei bem desse recurso chamado tempo? Será que eu não poderia ter utilizado ele melhor? Será que eu não transformei algo que deveria ser trigo em joio? Reparem, meus queridos e minhas queridas, que eu estou usando um exemplo muito banal, muito simples, para perceber como essas metáforas do joio e do trigo elas podem ser utilizadas no nosso cotidiano, porque nós precisamos aprender a dizer sim na hora certa e dizer não na hora certa. Isso com relação ao tempo, com relação às nossas escolhas, com relação aos nossos problemas cotidianos ou problemas mais gerais, com relação às pessoas, com relação a tudo que diz respeito à nossa vida. E o ponto mais simples de nossas vidas é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. É nesse dia a dia que nós estabelecemos as nossas prioridades, quem serão os protagonistas da nossa vida, quais serão as pessoas com as quais a gente vai se relacionar. E quando a gente não escolhe, nós temos pelo menos o direito de saber qual é o nível de proximidade ou de intimidade que nós queremos com essas pessoas. Até para que a gente mantenha, em primeiro lugar, a nossa saúde mental e que a gente não disperse o nosso conhecimento, nem disperse o nosso tempo, nem disperse aquilo que realmente é o mais importante nas nossas vidas. Isso se chama prioridade. E a nossa prioridade deve ser o quê? Fazer com que aquilo que a gente percebe como sendo os trigos da nossa vida, que esses trigos da nossa vida se desenvolvam, que eles cresçam com mais força. E ao mesmo tempo, isso não significa que a gente deva deixar de lado o que é o joio. Porque, voltando lá a uma parte que talvez seja mais incompreensível no primeiro momento, nessa parábola, que é o ato do Senhor daquela plantação dizer, não, deixa o trigo aí que haverá um momento de retirá-lo. Ou seja, precisamos aprender a discernir o joio do trigo e precisamos saber também entender a importância desse joio na nossa evolução. São os pequenos desafios evolutivos que a gente vive, são as pequenas escolhas que nós precisamos fazer, como essa que eu acabei de comentar. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse ido embora um pouquinho antes, para que eu mantivesse o equilíbrio daquilo que eu mesmo me propus. Chegar em casa num determinado horário e não chegar em casa 1h30 depois, na medida em que isso acaba criando desdobramentos, outras dificuldades. Se a gente pensa, então, a partir desse pequeno exemplo que eu estou dando, para pensar em situações maiores, desafios maiores,
dilemas maiores pelos quais a gente passa no dia a dia, a gente começa a ter um pouco mais de consciência daquilo que é o mais importante nas nossas vidas. E aí eu volto a dizer, capacidade de discernimento, capacidade de dizer não, capacidade de dizer, já chega, está bom, nesse nível está bom, foi muito bom o que aconteceu, independente do que seja, mas esse é o momento de parar, mesmo querendo ficar um pouco mais, mesmo querendo manter aquela situação, se a gente consegue perceber que aquilo ali não cabe mais dentro daquilo que a gente mesmo se propôs para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês e, evidentemente, para as nossas vidas. Aí o Léo trazendo uma visão tanto quanto diferente daquela que nós vimos trazendo, né? Vimos observando. É por isso que é tão interessante quando nós juntamos pessoas tão diferentes, né? O que nos une realmente é Jesus, é a doutrina espírita, mas nós somos diferentes. O Léo, ele é professor de sociologia, a Fabiana é administradora no Caminho do Senhor, o Renato, por sua vez, trabalha numa empresa de logística, o Henrique é psicólogo e eu sou vendedor. Quer dizer, nós temos a nos unir, como disse Jesus e a doutrina espírita, mas nós temos diferenças nas nossas vidas. Então faz essa diferença, ou essas diferenças fazem com que nós tenhamos visões um tanto quanto diferentes também, né? Então aí o Renato nos trazendo a sua visão, a Fabiana a sua e o Leopoldo a sua visão também do lado sociológico, em que eu já havia falado um pouco, né, na abertura desse segundo bloco, das pessoas, né? Fabiana falou das pessoas que podem em alguns momentos ser considerados trigos, outros joios, e a gente percebe isso, né? Percebe que nós também, como disse Leopoldo, agimos como joio em determinados momentos. E também, nesse realce que deu Leopoldo, desperdiçamos oportunidades, né? Usamos mal o nosso tempo, usamos mal as nossas chances de fazer alguma coisa diferente, né? De fazer de modo a não prejudicar e, ao contrário, a produzir, a construir, a beneficiar. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso um olhar atento ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos deixando de fazer, né? Então é bom nós realmente observarmos o nosso dia a dia, as nossas escolhas. Bem, meus irmãos, mas eu queria trazer aqui para vocês a participação do nosso irmão Ubirajara, de Irajá, que trouxe aqui bom dia, ouvindo sobre a parábola do semeador, programa sempre com abordagens interessantes. Eu espero que sejam interessantes para o lado positivo, Ubirajara. Obrigado aí pela sua participação e obrigado a todos que mandam suas mensagens para o nosso WhatsApp. Lembrando, é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Quero lembrar que no próximo programa estarei viajando, estarei fora do país a trabalho, mas teremos a parábola do grão de mostarda, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. São 2 versículos apenas, mas tem um conteúdo muito, muito, muito interessante, como disse o nosso Birajara. Então, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a participação de todos vocês, agradecendo o carinho pela nossa Rádio Rio de Janeiro e também a audiência que vocês dão à nossa rádio pelos 1400 kHz AM ou pelo Rádio Rio de Janeiro.digital, que é o site da Rádio Rio de Janeiro, também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. São vários os canais
que nós disponibilizamos para que realmente estejamos juntinhos, pertinho de vocês, uns juntos com os outros. É isso que faz com que nós cresçamos. Bem, vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece e encerrando o nosso programa A Consolação de Jesus do dia de hoje. Querido Mestre Jesus, que bom, Senhor, sabemos que está tudo rigorosamente certo, como sempre repetia o nosso saudoso amigo Gastão. Está tudo rigorosamente certo, Senhor. Nós é que enxergamos as coisas e falamos assim, deveria estar de outro jeito, mas não, está tudo exatamente como deve ser, tendo como resposta tudo isso que está acontecendo conosco por conta daquilo que nós fazemos. Não só o que nós fizemos no passado, mas o que nós fazemos cotidianamente. Então, Senhor Jesus, ajuda-nos a plantar coisas melhores, a fazer o melhor, a buscar o melhor, a sermos melhores, para que realmente possamos sermos merecedores de coisas melhores. Senhor, ajuda-nos a superar a nós mesmos. Ajuda-nos também, Senhor, a superar essa dor, esse sofrimento, essa angústia que por vezes toma conta de nós, Senhor. Que nós possamos aprender a sermos sempre positivos, a olharmos sempre pelo lado correto, pelo lado bom, a sermos cristãos verdadeiramente, porque nós, ao sermos verdadeiramente cristãos, nós vamos produzindo dentro de nós elementos que vão favorecendo o bem, a luz, a paz e o amor. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos hoje de conhecer-te melhor, de conhecer-te um pouquinho mais e de sabermos que tu nos amas e que tu estás ao nosso lado o tempo todo. Que a tua luz e a tua paz sejam conosco, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver,